que o Senhor Deus venha falar conosco, venha conversar conosco, né? Aqui nesse momento. Antes de Jesus, ele ia pregar a palavra, conversar com o povo, né? Vamos assim, eu vou usar a conversa agora. Porque aí Jesus sentava, chegava no monte, sentava naquele lugar e as pessoas sentavam ao redor dele e ele ficava conversando com aquele povo, né? Ele ficava falando de Deus, né? Porque conversa é isso. E aí o que que acontecia? Quando ele conversava com aquele povo, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, pessoas eram alimentadas. Então que este Senhor venha agora, nesse momento, nos alimentar com a palavra dele, nos curar, nos abençoar e nos renovar e nos dar vida e vida com abundância. Êxodo 32. O bezerro de ouro. Uma passagem muito conhecida, não é verdade? Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Interessante, né? Interessante que o povo estava cobrando de Arão a presença de Moisés. O povo estava cobrando de Arão a presença, entendeu? O povo adorava Moisés. O povo esperava de Moisés. O povo confiava em Moisés. Então, ali, o povo, quando viram que Moisés não voltava, eles disseram que faze-nos um bezerro de ouro. Faz um Deus. Olha só. Tem gente que diz assim, só há um Deus. E a palavra de Deus diz que não há só um Deus. Há Deus acima de todos os deuses. Há Deus e há deuses. Então não adianta você dizer que só há um Deus. Você servir somente um Deus é uma coisa. Agora, tem gente que serve a Deus e serve a outros deuses. Esse povo aqui, esse povo servia a Deus, não é verdade? Foi Deus que os libertou. Foi Deus que usou Moisés para libertar esse povo. Mas esse povo aqui mesmo, que foi liberto por Deus, estava querendo outros deuses. Estava querendo adorar outros deuses. E você? Você tem adorado outros deuses? E você, porque você ainda não chegou a tua resposta, porque ainda não chegou aquilo que você quer. Você tem buscado outros deuses? Não vá buscar outros deuses. Não vá buscar a tua resposta em outros deuses. Não vá buscar a tua resposta em outras coisas. Não vá buscar a tua resposta na força do teu braço. Não vá buscar a tua resposta em deuses a qual Deus não está com eles. Olha só, é tremendo. Quando o Espírito Santo de Deus me deu essa palavra, eu digo, eita, Senhor, essa palavra aqui mexe muito comigo. Outro Deus, meu querido, eu quero dizer para você que não é só a imagem. Aqui foi feita uma imagem do bezerro de ouro. Outro Deus significa tudo aquilo que é levantado acima de Deus. Então você não pode levantar no teu coração nada que é acima de Deus. Quem sabe na tua casa não tem um bezerro de ouro, mas no teu coração tem. Quem sabe na tua igreja não tem um bezerro de ouro, mas no teu coração tem. Então, no nosso coração não pode se levantar um bezerro de ouro. No nosso coração não pode se levantar outros deuses. O nosso coração foi entregue para Jesus. Assim eu acredito, né? O coração é do Mestre, o teu coração é de Deus. Então, o teu coração não pode ser entregue a outros deuses. Então, tudo aquilo que no teu coração você adora se torna um Deus. Não é isso? O que é prioridade no teu coração? O que é prioridade no meu coração? As nossas vontades ser feita? Quando nós queremos que a nossa vontade seja feita, nós estamos nos adorando. Por quê? O que o Senhor ensinou no Pai Nosso? Ele disse o quê? Para nós fazermos a oração, mas o que foi que no final ele ensinou? Seja feita a tua vontade. Então eu apresento minhas orações a Deus, mas eu digo, seja feita a tua vontade. Pai, eu quero isso, mas se não é da tua vontade, seja feita a tua vontade. Porque se eu continuar pedindo somente para que a minha vontade seja feita, eu estou o quê? Querendo que a minha vontade seja feita, então eu estou colocando as minhas vontades acima
das vontades de Deus, que é boa e perfeita para a minha vida. Então, nós estamos vivendo num tempo que temos que ter cuidado com as nossas vontades, com aquilo que nós adoramos, com aquilo que nos satisfaz. Esse povo precisava desse bezerro de ouro para quê? Para satisfazer eles. Eles queriam ver. Eles queriam ver ali, eles viam Moisés, estavam tranquilos, não é verdade? Aí, quando eles não viram Moisés, eles precisavam ver alguma coisa para adorar. Então, o que teus olhos têm adorado? Que teus olhos não precisem ver algo para adorar, mas que teus olhos estejam sempre no alto. Que teus olhos possam adorar a Deus mesmo sem ver. Está entendendo? Então, aquele povo, eles não precisavam de um bezerro de ouro para ver que Deus era com eles. Eles precisavam colocar a visão deles em Deus. Em Deus. Está entendendo, gente, do coração de Deus? Deus é perfeito, né? Deus é maravilhoso. Ele sabe, ele conhece os nossos corações, ele conhece o teu coração, ele conhece o coração da humanidade, do povo, aleluia, dos filhos e filhas dele. Aleluia, Deus louvado seja o nome. Então, aqui o Senhor, né? O povo disse, mas vindo o povo que Moisés tardava em descer do monte, juntou-se o povo a Arão e disseram, levanta-te e faze nós deuses. Deuses. Então, gente linda do coração, esse povo aqui estava pedindo, faze nós deuses. Deuses que vão adiante de nós, porque quanto este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Meu Deus do céu, Moisés foi usado por Deus ali pelas pragas. Moisés foi usado por Deus para abrir o mar, né? Porque Deus usou Moisés para abrir o mar. Deus estava todo o tempo com Moisés e esse povo não viram Deus na vida de Moisés. Esse povo estava querendo criar um Deus que nunca fez nada por eles. Olha como é o ser humano, olha como é a inteligência humana. Olha como é a inteligência humana. Então, Moisés foi alguém que Deus usou tremendamente na terra. E aquele povo que viu todas as maravilhas que foi feita no Egito para aquele povo ser liberto, era o mesmo povo que estava pedindo para fazer, para criar outros deuses que não fez nada por eles. Então, quem que você está idolatrando que não fez nada pela tua vida? Que o Senhor Jesus liberte o teu coração dessa idolatria. Quem você está adorando que não fez nada pela tua vida? Eu quero te convidar a adorar a Deus, que te deu a vida, que te livra, que te cura, que livra a tua família, que abre porta de trabalho, que tem sido contigo toda essa caminhada da tua vida. É quem você está adorando que não fez nada pela tua vida. Às vezes você está ali sofrendo porque alguém não está perto de você. Às vezes você está sofrendo porque alguém não olha para você. Às vezes você está sofrendo porque alguém se afastou de você. Não sofra, não faça dessa pessoa esses deuses. Porque esse Deus nunca abandonou você. Nunca vai abandonar você. E aqui, olha só. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas e trazei-nos. Quando eu meditava nessa palavra, eu conheço muito essa palavra porque eu estudei ela várias vezes. O Espírito Santo já revelou essa palavra várias vezes ao meu coração em pregações, né? Então, olha só. De que foi feito o bezerro de ouro? Dos pendentes, das joias, das mulheres e dos filhos. Então, foi feito de algo palpável, foi feito de algo visível, foi feito de quê? Dos ouros, do tesouro, das joias, das vaidades, né? Das vaidades daquelas mulheres e dos seus filhos, da vaidade daquele povo. Esse bezerro de ouro foi feito da vaidade. O que é vaidade? Vaidade é as nossas vontades, vaidade é os nossos desejos, vaidade é o nosso querer, vaidade é o nosso eu. O nosso eu é vaidade. Você está entendendo? Então, esse bezerro de ouro foi feito do eu delas, dos filhos, do eu daquela geração. Bem que não era para ter criado esse maldito bezerro de ouro, mas infelizmente criaram. E ali, agora você entendeu que não existe só um Deus.
Existe Deus, existe deuses. Porque tem gente que diz, tudo é Deus, tudo vai a Deus, tudo serve a Deus. Aprenda a Deus e deuses. E sirva a Deus. Você não precisa de deuses. Você só precisa de um Deus Todo-Poderoso, a qual todos os deuses dobram o joelho, a qual todo o povo, gerações e nações dobram os joelhos na sua presença. Ninguém fica de pé na presença de Deus. Todos os joelhos se dobrará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, e que o Senhor Jesus me cubra com o sangue dele. Deus é bom e a misericórdia de Deus dura para sempre. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, esses são teus deuses. Olha aí. Ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Ali Arão estava fazendo o bezerro de ouro e estava dizendo para eles, estes são teus deuses, né? Ó Israel, o próprio Israel estava fazendo deuses. O próprio Israel estava querendo deuses. Triste isso, né? O próprio Israel, a qual o Senhor tinha aberto o mar, o próprio Israel, a qual o Senhor mostrou que ele era com Abraão, com Isaac, com Jacó, o próprio Israel que sabia que Deus era com Moisés, esse próprio Israel estava fazendo outros deuses. E você? Que deuses tem feito no teu coração? Que deuses está aí na tua mente? O dinheiro? Que deuses? Os filhos? Né? Às vezes, as mães adoram tanto seus filhos mais do que a Deus. Às vezes a mulher adora tanto o seu esposo mais do que a Deus. Eu conheço mulheres que adoram mais o seu esposo do que a Deus. Faz tudo pelo seu esposo. Estou falando de mulheres que se dizem cristãs, mas quando é para Deus não fazem o tanto que fazem pelo seu esposo. Ter cuidado com o esposo é cumprimento da palavra, mas adorar ao esposo a mais do que a Deus não pode. Adorar uma mulher acima de Deus não pode. Adorar os filhos acima de Deus não pode. Adorar teu amigo acima de Deus não pode. Então, que Deus está no teu coração e na tua mente? Que Deus está? Que Deus foi levantado na tua mente? Qual é? Está entendendo que Deus está falando aqui conosco? Que deuses têm sido aí? O dinheiro, a juventude, o prazer, as drogas, o sexo, né? O que deuses têm sido levantado na tua cabeça, na tua mente, que você não consegue ser feliz? Porque esses deuses não te dão felicidade. O nosso Deus, ele te dá a paz, ele te dá a cura. E nosso Deus, ele excede todo o entendimento de paz. Versículo que eu amo, que eu amo. Tremendo, né? O Senhor fez essa paz. Essa paz, esse bezerro de ouro não dá. Essa paz, teus filhos que você tem feito como deuses, não te dá. Essa paz, esse marido que tu tem feito como Deus, não te dá. Essa esposa que tu tem feito como um Deus, não te dá. Então, essa paz somente Deus te dá. Deuses não vai te dar paz. Você já viu um povo que adora outros deuses? Que eles estão na fome, que eles estão nas pestes, que eles estão na praga, que eles estão vivendo ali aí as próprias maldições dos deuses dele, não é verdade? Então, o Senhor veio falar aqui conosco sobre esses deuses. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão apregoou e disse, amanhã será a festa do Senhor. Agora, olha só, Arão, que era aquele que ajudava Moisés, Arão, escolhido por Deus, hein? Escolhido por Deus para estar ao lado de Moisés. Esse mesmo Arão estava ali dizendo que haveria uma festa ao Senhor. Com aquele bezerro de ouro, queria fazer festa ao Senhor. Sabe que o que mais me chama a atenção
que Arão andava com Moisés, que Arão sabia que Deus era com Moisés, que Arão era aquele que estava do lado de Moisés, e esse mesmo Arão permitiu ser dirigido pelo povo. Esse mesmo Arão permitiu fazer a vontade do povo. Esse mesmo Arão levantou outros deuses. Você está entendendo? Que são os da caminhada é que traiam a Jesus. É que são aqueles da caminhada conosco, é que levantam outros deuses. Sabe por quê? Porque não quer continuar servindo o teu Deus. Porque eles querem servir a um Deus que eles vê. Eles não querem servir a um Deus a qual eles não vê, mas que opera sinais e maravilhas. A qual um Deus, aleluia, que não foi criado pelo homem, mas que ele é o Criador. Qual o entendimento do ser humano adorar deuses que foi criado pelo homem, que foi criado por criaturas, mas que não quer adorar o Deus que é o Criador de todas as coisas? O Criador do céu e da terra, o Criador do sol, da lua, o Criador dos animais, o Criador meu e seu. Olha o entendimento do ser humano. Por isso que quando antes de receber Jesus no meu coração, eu dizia assim, não, eu quero falar com Deus, eu quero falar com o poderoso. As minhas orações, eu quero que seja Deus, porque Ele é o maior. Ele é o Senhor de tudo. Ele é maior do que todos os deuses. Eu já tinha isso no meu coração. Mas eu não tinha o entendimento que eu precisava de Cristo para poder chegar ao Pai. Eu não tinha esse entendimento, até que alguém pregou a palavra, o Espírito Santo entrou no meu coração e eu tive o entendimento que eu precisava do meu Salvador para ter comunhão com o Pai. Eu precisava do Espírito Santo na minha vida para ter comunhão com o Pai. Mas antes de Cristo entrar no meu coração, eu já tinha o entendimento que eu queria falar com Deus. Que eu não queria falar com outros deuses, porque para mim poderoso era Deus. Esse entendimento, a minha adoração a Deus já era certa. O que faltava era reconhecer que Jesus era o Filho de Deus. Assim é um escolhido de Deus. Assim é uma escolhida de Deus. Ela adora a Deus antes mesmo de conhecer a Cristo. Antes mesmo de entender que o Filho de Deus é o nosso Salvador. Então tem muitos aí que adoram a Deus, mas precisam ter um encontro com Cristo. Tem muitos aí que adoram a Deus, mas precisam abrir seu coração para Cristo. Tem muitos aí que escolhidos e escolhida de Deus, que têm o entendimento que Deus é maior do que todos os deuses, mas falta receber Jesus no seu coração, porque isso eu vivi na minha vida. Aleluia, Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui diz, e Arão vendo isto, edificou um altar diante dele, e Arão pregou e disse, amanhã será a festa do Senhor. E no dia seguinte, madrugaram, né? Aqui na madrugada também foi levantado para quê? Para oferecer holocausto e trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se a comer e beber, depois levantaram-se a afogar. Então, na madrugada, também é apresentado holocausto, orações a outros deuses. Da guerra espiritual que tem na madrugada. Então, esse povo se levanta na madrugada para apresentar oferendas, para destruir tua família, para destruir pastores, para destruir teus filhos, para acabar com a tua saúde, para acabar com a tua empresa. Então, assim como nós, filhos de Deus, filhas de Deus, se apresentamos a Deus na madrugada, também há aqueles que se apresentam a outros deuses na madrugada. Prestaram atenção? Então, aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. Continuando, diz assim: então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Eu achei interessante quando o Senhor disse a Moisés: vai, desce, porque o teu povo. E eu disse ao Senhor: Senhor, tu não chamaste eles de teu povo. Tu disseste a Moisés que ele era povo de Moisés. Isso aqui me chamou muito a atenção, porque Deus não disse assim: Moisés, desce que o meu povo levantou um bezerro. Fizeste, né?
fizeste subir do Egito se tem corrompido. Então, quando o Senhor falou a Moisés, ele disse: o teu povo se tem corrompido. Aquele povo ainda não tinha entregue o seu coração verdadeiramente a Deus. Aquele povo, antes de fazer o bezerro de ouro, eles não adoravam a Deus. Eles estavam ali só recebendo daquilo que Deus tinha para dar. Né? Deus usou Moisés para libertar aquele povo. Mas aquele povo ali ainda não era o povo de Deus, o povo que adora a Deus. E você é o povo de Deus? E você é quem tem adorado? O Senhor tem te curado, tem libertado, tem livrado, tem salvado. Quantas coisas Deus já fez na sua vida? E você é o povo de Deus? Você pode dizer: eu sou o povo de Deus. Eu sou de Deus. Eu vivo para Deus. Eu sirvo a Deus. Eu adoro a Deus. Eu não adoro outros deuses. Eu não preciso de ser levantado na minha frente um bezerro, porque eu já tenho um Deus na minha vida para me abençoar. Eu já tenho um Deus na minha vida para dar vitória. Eu já tenho um Deus todo-poderoso que eu sei que Ele é poderoso para fazer todas as coisas, para fazer o impossível. Então o Senhor disse a Moisés: vai e desce, porque o teu povo... Ele não disse o meu povo, ele disse o teu povo. Então aquele povo buscava Moisés. Aquele povo não buscava a Deus. Por isso que Deus disse. Aquele povo só fazia o que Moisés mandava. Não era isso? O povo ele não tinha relacionamento com Deus. O povo não tinha oração a Deus. Eles pediam tudo a Moisés. Por isso que o Senhor disse que era o teu povo. Não era o povo de Deus, porque eles não buscavam Deus, não se chegavam a Deus, eles mesmos não clamavam a Deus, eles queriam que Moisés clamassem a Deus. Por que eles mesmo não tinham com Deus o que Moisés tinha? Por que eles mesmos não buscavam a Deus como Moisés buscava? Por que eles mesmos não conseguiam ouvir Deus como Moisés conseguia ouvir? Você está entendendo? O que Deus quer falar com você e comigo? Você pode ouvir a Deus. Você pode ter relacionamento com Deus. Você pode dobrar os teus joelhos e Deus se apresentar a você. Por isso que o Senhor disse que aquele povo era povo de Moisés. Porque eles eram dirigidos por Moisés e eles faziam o que Moisés mandava. Por quem você tem sido dirigido? Por quem você tem sido dirigido? Por um líder? Por uma líder? Ou por Deus? Ou pelo Espírito Santo de Deus? O povo tinha se corrompido. Aquele povo, e o povo corrompido não é um povo de Deus. Por isso que o Senhor diz: o teu povo, porque o povo de Deus não se corrompe, o povo de Deus não se prostra à Babilônia, o povo de Deus não se vende, o povo de Deus não adora outros deuses, o povo de Deus adora Deus, o povo de Deus adora Deus. Então, o interessante é que a pregação de sábado falou da corrupção, né? Falou do povo que se corrompeu, do povo que é amante de si mesmo, né? É o povo que só quer fazer as suas vontades e não quer fazer a vontade de Deus. E aqui o Senhor repete novamente, falando que o povo se tem corrompido. Então, examinemos a nossa vida e possamos não nos corromper. Continua na fé, continua adorando a Deus, continua crendo nesse Deus Todo-Poderoso que está em Manaus. Meus olhos nunca tinham visto o que eu tenho visto em Manaus agora. Pessoas assim. Tem pessoas ainda que não estão vendo que Jesus está à porta. Tem pessoas assim que as pessoas não estão vendo que estamos próximos do arrebatamento. Tem pessoas assim que não estão vendo que o Senhor está voltando. Tem pessoas assim que ainda estão acreditando. Não, a seca é todos os anos. Não, terremoto também já existia. Guerra já existia. As pessoas estão dizendo que tudo já existia. Claro que já existia, mas não com a intensidade que estamos vivendo hoje. O que estamos vivendo hoje não era o que nós vivemos ontem. Não é. Os terremotos que aconteceram não é a imensidão que tem acontecido agora em vários lugares. Os incêndios, o que tem, os desabamentos, tudo que está acontecendo não é a intensidade que aconteceu no passado e as pessoas estão dizendo: isso já acontecia. E estão aí despreocupados com seus bezerros de ouro fazendo as suas vontades. Estão aí
vivendo os seus deleites, né? Vivendo as suas vontades ainda despreocupado. Despreocupado. Não, basta levantar, faz um bezerro de ouro para nós adorarmos e vermos. E tem pessoas assim, adorando algo que não é a Deus, e não conseguem enxergar a vinda de Jesus, e não conseguem enxergar o que está acontecendo, e não conseguem enxergar que é tempo de se arrepender, e que não é tempo de se corromper. E as pessoas estão se corrompendo. Por quê? Porque há secas todos os dias, todos os anos. Porque há enchente todos os anos. Há inundação todos os anos. Não, meu querido. O que está acontecendo não é o que está acontecendo todos os anos. O que está acontecendo é algo novo. O que está acontecendo é algo que nunca aconteceu, que a gente nunca viu. O que mais a gente tem visto são pessoas dizendo: eu não pensei que eu estaria viva para ver isso. Eu não pensei que nós estaríamos vivos para viver isso, para ver o que está acontecendo. Mas tem gente que está apenas olhando para o bezerro de ouro e não consegue ver o que está acontecendo. Então não seja esse povo corrompido, que teus olhos vai estar ali em outras coisas e não está em Deus. Depressa se tem desviado do meu caminho que eu lhes tinha ordenado. E fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram. E sacrificaram-lhe e disseram: estes são os teus deuses. Novamente, deuses, diferente de Deus. Diferente de Deus. Entendemos? Aleluia, Jesus. Que te tiraram da terra do Egito. Interessante, Deus, diz aqui: e depressa se tem desviado do caminho. Aquele que se corrompe, ele se desvia do caminho. Aquele que se corrompe, eu acho que alguém chegou aqui na live por esses dias e disse assim: eu estou desviada, mas eu nunca me afastei de Deus. E eu disse bem assim para ela: se você nunca se afastou de Deus, você não está desviada. E olha aqui, desviado é aquele que adora outros deuses. Entenda isso. As pessoas não entendem. Eu não estou indo para a congregação, mas você ora, você está na fraqueza, você está ali, sabe que Deus é poderoso, sabe que Jesus vai voltar, sabe que Jesus é o Salvador, e você sabe todas as coisas, mas você não tem força de ir à casa de oração. Aí você colocaram na tua cabeça que você é desviado, você não é desviado. Desviado é aquele que adora outros deuses. E tem muitos dentro da casa de oração adorando outros deuses. Esse daí é que é o pior, né? Porque esse povo aqui estava onde? Esse povo estava fora do arraial? Não, estava no arraial. Esse povo estava distante do povo de Deus? Não, estavam todos juntos, mas criaram outros deuses, mas se corromperam, estando juntos ali como eles eram quem? Israel. Israel. Não é isso? Você está entendendo? Talvez você ainda não entendeu que tem gente dentro da casa de oração que já levantou deuses no altar. Tem gente dentro da casa de Deus que está lá com seus deuses, dizendo que está adorando a Deus. O Deus da prosperidade, né? O Deus da fertilidade, né? O Deus é tanto dos deuses, né? Então, vamos fazer ali um culto para você ser próspero. Vamos fazer ali um culto para você ser. Para as mulheres, até culto para as mulheres tem agora dentro da casa de Deus. Você já prestou atenção? O culto das mulheres não é o culto das mulheres. Todo o culto tem que ser para Deus. Agora, aqui é a adoração das mulheres a Deus. Nada de culto das mulheres. Hoje é o culto das mulheres, hoje é o culto dos homens, hoje é o culto das crianças. Não. É o culto que nós fazemos, adoração a Deus. Tem gente que diz que domingo é o culto da família. Não. É o culto que a família adora a Deus. Você está entendendo? Porque, aleluia, Deus, quem tem que ser adorado não é a família. Quem tem que ser adorado é Deus. Quem tem que ser adorado não é a mulher. Eu já vi um lugar
a qual, no culto das mulheres, levantaram uma boneca. Colocaram uma boneca lá representando as mulheres. Eu já vi isso. Eu só fico triste. Eu só choro. Eu só choro. Entendeu? Igrejas que se corromperam e levantaram deuses. Mas essas essas casas de orações que se corromperam e levantaram deuses, são a mesma que fala que você é desviado. É a mesma que fala que é você que está desviado só porque você não está lá dentro. Só porque você não está lá com eles, adorando outros deuses. Porque Moisés não estava lá com eles. Moisés estava onde? Adorando a Deus. Enquanto estavam falando mal de Moisés, quando estava achando que Moisés estava morto, Moisés estava adorando a Deus. Moisés estava tendo relacionamento com Deus. Moisés estava ouvindo Deus. E eles que estavam falando mal de Moisés, Deus não falava com eles. Deus estava falando era deles para Moisés. Olha aí, gente. Entenda, entenda, entenda o que é ter relacionamento com Deus. É além de estar na casa de Deus adorando deuses. Você tem que entender o que é ser desviado. Desviado e adora a Deus dentro da congregação. E tem muitos fora da congregação que não são desviados. Só apenas estão fracos, só apenas estão tristes, porque aquele povo está adorando deuses. Está entendendo? Eu creio que você entendeu, porque o Espírito Santo ele quer que a gente entenda. Porque o nosso acusador, o nosso julgador, todos os dias vem para nos julgar e nos acusar. Porque o nosso acusador e julgador, todos os dias vem para bater tua fé, te entristecer. Porque o nosso acusador e julgador vem todos os dias lutar contra mim e contra você, para que você adore outros deuses. Para colocar no teu coração que você é errada, que você não adora Deus, que você é uma desviada, que você sei lá o que eles falam. Mas eles não sabem que enquanto eles estão falando de você, continue adorando a Deus. Bom dia, que vocês possam dar ouvido à palavra de Deus. Que vocês possam ouvir a palavra de Deus e sair daqui adorando a Deus. Não se corrompa. Não faça como esse povo que falava de Deus, mas estava corrompido. Não faça como esse povo que cantava para Deus, orava a Deus, né? A Deus, mas estava corrompido aos olhos de Deus. Estavam desviados de Deus. Aonde? Em Israel. Aonde? No arraial. Aonde? Reunido. Aquele povo que Deus tirou do Egito estava se corrompendo. Aquele povo que Deus tirou do Egito, aquele mesmo povo que pediu um libertador, foi o mesmo povo que Deus deu um libertador e se corrompeu. E criaram outros deuses. Então é isso que estamos vivendo. O mesmo povo a qual Jesus salvou está se corrompendo. O mesmo povo a qual Jesus resgatou, levou sobre si todos os nossos pecados, estão pecando. Aquele povo, aleluia, Jesus, a qual Jesus carregou uma cruz, deu a sua própria vida. Você não sabe o que é alguém dar a sua própria vida por você. Quando você tiver o entendimento do que Jesus fez por você, você vai ser um adorador dele. Você vai ser uma adoradora dele. Aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. O problema é que os seres humanos ainda não entenderam o amor de Cristo. O problema é que os seres humanos ainda não entenderam que esse Cristo amou o pecador, amou uma pecadora, amou pessoas sem valores, amou pessoas que estavam adorando deuses, que não tinham conhecimento de Deus. Eu imagino Jesus falando com o Pai, dizendo assim: Pai, eu vou lá ser o cordeiro. Eles vão entender, Pai, que eles têm que te adorar. Eu vou lá ser o cordeiro, eu vou lá ser aquele apresentado no holocausto, para eles entenderem que eles têm que te adorar. E Jesus veio como cordeiro. E Jesus veio, foi crucificado. E Jesus venceu a morte, ressuscitou o terceiro dia. E Jesus mostrou que ele venceu a morte. Jesus mostrou o poder de Deus, a glória de Deus, o sobrenatural de Deus, o impossível de Deus. Nasceu de uma mulher. A mulher sem ter contato com o homem. Nasceu o Espírito Santo.
encheu o ventre daquela mulher. Oh, bem-aventurada entre as mulheres. Meu Deus do céu, que maravilha, né? Que maravilha, meu Deus do céu. Acho lindo, lindo demais isso. E o Espírito Santo olhar para a terra e na terra escolheu uma mulher. Viu que na terra tinha uma mulher que era digna de se receber em seu ventre o Filho de Deus. Eu acho maravilhoso isso, eu acho profundo. É o maior dos milagres, do maior dos milagres que todos os milagres que eu já contemplei na terra. É o milagre do nascimento do Senhor. Meu Deus do céu, como é que pode uma mulher sem ter contato com homem, sem ter contato com. Naquele tempo não tinha, né? A inseminação. Oh, Jesus dos Santos, naquele tempo não tinha isso. Mas nem que tivesse, o que é de Deus se cumpre. O que é de Deus se cumpre, né? O Filho de Deus iria nascer do mesmo jeito, mesmo que houvesse disseminação. Louvado seja o nome do Senhor, Deus é poderoso, né? Deus é poderoso demais, meu Deus do céu, que milagre vocês querem, a não ser o nascimento de Jesus? Que milagre vocês querem? Jesus está vivo. Por que perseguem a Jesus? Porque ele está vivo. Se ele estivesse morto, não estavam perseguindo a ele. Por que querem acabar com a palavra de Deus? Porque Deus é vivo, porque Deus é poder, porque eles não querem que a gente seja poder. Eles querem que a gente seja derrotado, mas nós não seremos derrotados, porque a porta do inferno não prevalece contra a igreja de Cristo. Aleluia, Deus louvado seja o nome do Senhor. Então, por que persegue alguém que já morreu? Por que os seres humanos estão contra Jesus? Ele já não está morto? Se ele estivesse morto, eles não estavam perseguindo a Jesus. Se ele estivesse morto, eles não estavam querendo acabar com a palavra de Deus. Se ele estivesse morto, aleluia, Jesus, eles não estavam nos perseguindo. Mas é porque ele vive e reina para sempre. É que eles continuam perseguindo a Cristo. Quando eles perseguem a mim e você, eles estão perseguindo a Cristo. Oh, Senhor da glória, como é que pode alguém que diz que está morto, é alguém que diz que não existiu, meu Deus, ser tanto perseguido na terra, como Jesus é, né? Oh, Jesus dos santos, ele é maravilhoso, vive e reina para sempre. Sabe qual é o problema dos seres humanos? É que eles sabem que Jesus está tão vivo e vai voltar. E vai voltar, aleluia, e vai voltar como juiz, e vai voltar, aleluia, Deus, para levar os seus, aqueles que não se corromperam, aqueles que não adoram outros deuses, aqueles que não se desviaram em Israel. Em Israel. Por isso que o Senhor disse para Moisés, o teu povo, porque o povo de Deus não se corrompe. O povo de Deus não adora outros deuses. Moisés, ele não adorou outro Deus. Moisés falhou, não foi? Moisés falhou, mas ele continuou adorando a Deus. Eu não, estudando a palavra de Deus, eu não vejo Moisés prostrado a outro Deus. Pelo contrário, vamos já ver o que foi que Moisés fez aqui. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é um povo obstinado. Você sabe que é um povo obstinado? Povo duro de coração. Um povo obstinado é um povo duro de coração. Você pode falar de amor? Nada. Você pode pregar? Nada. Você pode estar ali todos os dias. Coração duro, não ouve ninguém. Coração duro, não obedece. Coração duro, se corrompe. Coração duro, não obedece os pais. Coração duro, não obedece marido, não obedece, concorda com a esposa, não é isso? Não há uma concordância entre outro casal. Como foi que veio a lei do divórcio? Por causa da dureza do nosso coração. Não é aí? Por causa disso, o divórcio ele é lícito por causa da dureza do coração. Deus é tão bom que ele permite o divórcio. Ele permite, mas ele sabe que o divórcio acontece por causa da dureza do coração. O homem não quer perdoar a mulher não quer perdoar o homem. E acontece o quê? Esse divórcio, essa separação. Você vai perdoar esse homem que te traiu? Você vai perdoar essa mulher que te traiu, que foi embora? Você vai perdoar? Se você não tiver
Se você não tiver esse coração endurecido, você vai perdoar e o inimigo vai perder a batalha. Porque cair, qualquer um pode cair. A gente tem que vigiar, né? A palavra de Deus diz que aquele que está em pé, vigie para que não caia. Então não adianta você falar de quem adulterou, não adianta você falar de quem caiu, não adianta você falar que eles caíram. Nós temos que vigiar para não nos corromper. Nós temos que vigiar para não ser esses, adorar outros deuses. Você está entendendo? Então, disse mais o Senhor Moisés: tenho visto este povo, eis que o povo obstinado, duro de coração. Todos os dias estamos falando a palavra de Deus, todos os dias estamos orando pelas vidas, mas elas continuam duro de coração. Querem as curas, querem as bênçãos, querem a prosperidade, querem o casamento de volta, mas não querem se arrepender dos seus pecados, mas não querem adorar a Deus, ainda querem deuses, mas não querem Deus. Então tem um povo duro de coração que só quer as bênçãos, mas não quer a Deus. Só quer a cura, só quer o casamento restaurado, mas não quer servir a Deus, não quer ter vida com Deus, não quer ter relacionamento com Deus, não quer ter vida de oração, não quer ter vida de jejum, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eles estão ali adorando outros deuses, adoram a prostituição, o sexo, a comida, as drogas, os jogos, adoram a vaidade, adoram a si mesmo. Adoram a si mesmo, adoram dinheiro, né? Adoram dinheiro. O dinheiro é tudo. Se eu tiver dinheiro, eu compro tudo. Pode comprar tudo. Não compra, não. Não compra só a salvação. Não compra o amor. Você pode até bancar uma mulher, mas ela não vai te amar como você acha que comprou o amor. Ela só está te servindo. Ela só está te servindo e te usando também, né? Para ela ter o que ela quer. Você acha que comprou aquela ali por interesse, né? Qual o interesse? De sustento. Interesse de quê? De ter uma boa vida. Interesse de quê? De ter dinheiro, né? Olha só. Tá lá com aquele homem porque tá por interesse. Porque é o amor. Ninguém compra a amizade. Ninguém compra a fidelidade. Ninguém compra a sinceridade. Ninguém compra a lealdade. Ninguém compra a cura. Compra remédio, mas a cura não. Porque às vezes você toma tanto do remédio e não é curado. E não é curado. Eita, Jesus, Deus é bom, né, gente? Deus é muito bom, ainda é muito perfeito. Tem como não adorar a Deus? Tem como não adorar a Deus? Que entendimento é esse, né? Disse mais o Senhor Moisés: tenho visto este povo, eis que é um povo obstinado. Olha Deus falando, hein? Ele tem olhado para nós e ele sabe quem é duro de coração. Ele sabe. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda. Deus se ira com o povo de coração duro. O que você acha que está acontecendo, gente? É a ira de Deus sobre um povo de coração duro. É a ira de Deus sobre um povo do coração duro. E tem mais. Essa ira de Deus é contra a igreja. É contra esse povo. Esse povo que diz que adora a Deus, mas está corrompido. Esse povo que diz que adora a Deus, mas está adorando outros deuses. Porque se eles conhecem a palavra, estudam a palavra, eles sabem quem é Deus e quem é os outros deuses. Louvado seja o nome do Senhor. Porém, Moisés suplicou. Deus pediu para Moisés, né, para que a ira dele consumisse, acenda contra eles e os consuma. Interessante, né? Deus conversando com Moisés. Meu Deus do céu, é muito relacionamento. Olha a conversa de Deus com Moisés, gente. Olha a conversa. Deus diz para Moisés, né? Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles. Entenda. Deus dizer para Moisés, deixa-me. Ele é Deus. Ele não precisava falar isso para Moisés. Ele mesmo podia fazer e acabou-se. Era Moisés que tinha que obedecer a Deus. Olha como é que Deus falou com Moisés, gente. Você está entendendo o relacionamento que Moisés tinha com Deus? O relacionamento que Deus tinha com Moisés?
Talvez você não entendeu. Por que que a gente fica dizendo para vocês, vão orar, vão ter relacionamento com Deus, para de ter momentos com Deus. As pessoas querem ter momentos, chega naquele momento, irmã, ó, irmã, ora por mim. Chega naquele momento, pastor, ora por mim. Chega naquele momento, vai lá em casa, orar lá em casa. Chega naquele momento, só quer coisas de momento. Moisés tinha relacionamento com Deus, que Deus disse foi assim, deixa um Deus que pode fazer todas as coisas, falar para você, deixa. Olha aqui, agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma. Oh, Jesus amado, meu Deus. Agora Deus falou comigo porque eu estou num propósito, gente. Um propósito por mim e por vocês, hein? E agora, olha Deus falando aqui comigo, misericórdia, Jesus. Agora, mas ainda bem que Deus deu essa palavra, porque Ele está falando e ao mesmo tempo está me respondendo. Respondendo as minhas orações que eu estou com um propósito por vocês e por mim. E olha só, gente, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Olha aí, os interesseiros. Se Moisés fosse um interesseiro, ele ia dizer para Deus o quê? Eu quero uma grande nação. Não é verdade? Se Moisés fosse esse interesseiro, ele ia dizer para Deus, consome Deus, destrói eles, se corromperam, eu quero essa grande nação. Olha aí como Moisés era humilde. Olha como era Moisés. Tremendo, né? Tremendo e profundo isso, gente. Moisés tinha a oportunidade de ter uma grande nação. Não era um povo, não. Era uma nação. Além de um povo, né? Era mais do que um povo, era vários povos, eram nações, né? Uma nação. Então, olha só, tremendo, né? O que Deus oferece para nós sempre é grande, né? Sempre é grande. O que Deus oferece para nós sempre é maior. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, suplicou ao seu Deus e disse, ó Senhor, por que me acende o teu furor contra o teu povo, que tu tiraste da terra do Egito, com grande força e com forte mão? Olha Moisés conversando com Deus, gente. Deus disse para Moisés que era povo de Moisés. Não foi isso? Vocês prestaram bem atenção? Agora, Moisés diz o que para Deus? Eita, que esse é relacionamento, né? Uma liberdade de conversar com Deus desse jeito. É sobrenatural. Meu Deus do céu, nossa, é muito profundo, gente. Olha como é a conversa de Moisés com Deus. Olha como é a conversa de Moisés com Deus e a conversa de Deus com Moisés. Meu Deus, um intercessor. Todo intercessor, todo libertador é um intercessor, se você não sabe disso. Todo intercessor é um libertador. O Espírito Santo de Deus é o nosso intercessor. Intercede por nós com gemido inexprimível. Para quê? Para que haja libertações em nossa vida. Jesus, quando estava na terra, às 3 horas da manhã, ia orar, falar com Deus, interceder. Por quem? Jesus estava falando com o Pai. Por quem? Por nós, de nós, não é verdade? Então, o intercessor é um libertador. O ministério de intercessão é ministério de libertação. Porque as pessoas acham que ministério de libertação é você colocar na mão, na cabeça dos outros e ficar expulsando lá não sei o quê. Hoje a gente não pode nem estar falando certos nomes, mas vocês entenderam o que eu estou dizendo. Ontem uma pessoa disse para mim que a irmã dela, vendo tudo o que está acontecendo, voltou para a casa de Deus. Preste atenção nisso. Voltou para a casa de Deus e ela foi lá voltar para a casa de Deus, né, para a casa de oração. Chegando lá, na hora do trabalho de oração, de libertação, alguém colocou a mão na cabeça dessa pessoa e começou lá.
expulsar, expulsar. E a irmã já estava agoniada, falando para Deus, Deus, que eles acabem com isso. Quando eles viram que ela não caiu, né, que eles estavam querendo que ela caísse, que na verdade eles estavam querendo que o inimigo caísse, né? Eles estavam orando como se ela estivesse possessa, e ela nem estava. Pessoas que colocam a mão na tua cabeça sem discernimento e você ainda até deixa fazer isso com você. Essa pessoa saiu pior dessa casa de oração. Ela chegou em casa chorando, ela está na casa dessa irmã, sendo cuidada por essa irmã. Ela disse, mana, eles estavam ali orando, expulsando as coisas ruins, e não tinha nada de ruim em mim, eu estava voltando para a casa de Deus. E essa pessoa, em vez de ficar na casa de oração, está em depressão, está triste lá. Foi porque, meu Deus do céu, ela disse, eu estava pedindo para Deus, Deus, faz eles pararem com isso. Quando eles viram que ela não caiu, aí eles foram para outra pessoa. Foram para outra pessoa. E aí as pessoas acham que libertação é isso, colocar a mão na tua cabeça e ficar expulsando que você nem tem na tua vida. Porque obra da carne é da carne, obra de demônios é de demônios. Então, as pessoas acham que a libertação é isso. Você chegar lá, botar a mão na cabeça da pessoa, expulsa, expulsa, e acaba expulsando a pessoa de dentro da casa de Deus. Acaba expulsando a pessoa dentro da casa de oração. Então, cuidado aonde vocês estão indo. Vocês podem estar indo em lugares aonde está deuses, aonde não está Deus. Você está entendendo? Tanto porque onde o Espírito Santo está, meu querido, tem discernimento das coisas de Deus. Só podemos discernir as coisas de Deus tendo o Espírito Santo na nossa vida. Na nossa vida. Agora Moisés já diz para Deus, é teu povo, Deus. O Senhor disse para Moisés que era povo dele. Eu imagino essa conversa, né, gente? E teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão. Porque hão de falar os egípcios, dizendo, para mal os tirou? Olha Moisés com sabedoria, falando com Deus. É tremendo, né? Tremendo Moisés conversar com Deus. Meu Deus do céu, me ensina mais, Espírito Santo de Deus. Olha só a igreja de Cristo. É maravilhoso as coisas de Deus, o ensinamento de Deus, né? É maravilhoso. Para matá-los nos montes, para destruí-los da face da terra? Tornar-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Meu Deus, olha a intimidade de Moisés com Deus. Moisés dizer para Deus, arrepende-te. Você tem coragem nas tuas orações de dizer para Deus, Senhor, se arrependa disso. Não faça isso, não destrua, Senhor. Meu Deus do céu, igreja, é muito profundo isso. Você ainda não entendeu o relacionamento que Moisés tinha com Deus e que, meu Deus do céu, olha a conversa de Moisés com Deus, é sobrenatural, é divina, não é de homem. Moisés estava conversando com Deus divinamente. Moisés falar para Deus, arrepende-te, oh Jesus, porque é onde falar dos egípcios dizendo para mal os tirou, para matá-los no monte, para destruí-los da face da terra. Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Meu Deus do céu, Moisés falar para Deus se arrepender. É muita coragem, é muita intimidade, é muito relacionamento. É isso que um amigo faz, né? Você já prestou atenção? Um amigo tem uma liberdade e uma coragem de chegar com você e dizer, olha, você está errado, não faz isso. Olha, isso aí, te arrepende disso, né? Oh, meu Deus do céu, e Moisés fez isso com Deus. E escute, lembra-te, Moisés vai falando, né? Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, as quais por ti mesmo tens jurado, e lhes disseste, multiplicarei a vossa semente como as estrelas dos céus, e darei a vossa semente toda esta terra.
de que tenho dito para que a possuam por herança eternamente. Então, Moisés trouxe a lembrança de Deus, as promessas que Deus fez a Abraão, a Isaac, que era uma promessa eterna. Então, o Senhor arrependeu-se, olha aí, ó. O Senhor, naquele momento de conversa com Moisés, de oração, naquele momento de relacionamento com Moisés, né? Por isso que digo, a conversa, uma boa conversa, ela vence batalhas, né? Vence batalhas. Você que está aí com teu relacionamento para acabar, tenha uma boa conversa. Ontem eu falei, né, que Esther, para salvar o povo dela, ela ofereceu um banquete ao rei. Um banquete ao rei, né? Naquele banquete, naquele jantar, houve o quê? Uma conversa, uma conversa. Então é isso que acontece. Você tem que pedir essa sabedoria de Deus para que você vença as batalhas. E Moisés aqui com sabedoria divina conseguiu ter uma conversa divina com o próprio Deus. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer o seu povo. E voltou Moisés e desceu do monte com 2 tábuas de testemunho na sua mão. Tábuas escritas de ambas as bandas, de uma e de outra banda escritas estavam. E aquelas tábuas eram obra de Deus, hein? Também a escritura era a mesma, escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém ele disse: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas o alarido dos que cantam eu ouço. Então tem gente dentro da congregação se achando vitorioso, mas não é. Tem gente que está dentro da casa de Deus, adorando outros deuses, e está falando dos que estão fora da casa de Deus, mas continua adorando a Deus. Porque Moisés estava fora. Moisés tinha ido ter relacionamento com Deus, orar com Deus. Moisés tinha se separado no momento dele e de Deus. E o povo estava falando mal de Moisés. Um povo que estava reunido estava falando mal de Moisés. E Deus estava com quem? Com Moisés. Está vendo? Não se engane, não. E nem deixe os outros te enganar. Moisés quebra as tábuas do testemunho. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se o furor de Moisés. E arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-se ao pé do monte. Entenda, igreja. Entenda. Tem um povo oferecendo músicas, tem um povo dançando dentro da casa de Deus. E Deus não estando com aquele povo. Tem um povo que está ali querendo ver essas danças, achando que estão adorando a Deus. Tem um povo que hoje, para estar na casa de Deus, tem que ter algum evento, tem que ter algum show, né? Tem que ter algo que atrai o povo para dentro do templo. Pode até atrair o povo para dentro do templo, mas se Deus não estiver no templo, o problema não é estar dentro do templo. O problema é Deus estar no templo. É Deus estar conosco. Então, olha só, aquele povo estava adorando o bezerro de ouro. Aquele povo estava dançando, aquele povo estava cantando, aquele povo estava alegre, enquanto Deus estava querendo destruir aquele povo, enquanto Moisés estava intercedendo por aquele povo. Aquele mesmo povo, Jesus, que estava contra Moisés. Acontecia que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro e as danças, tá entendendo, gente? Eu estava vendo um vídeo ontem dessas danças, né? Dessas danças. As pessoas dançam, não é para Deus, elas acham que é para Deus. Deus não quer a nossa dança, Deus quer a nossa adoração. Deus, ele não quer o que estão fazendo dentro do templo. Eu fico me julgando, gente. Eu fico me analisando.
Eu fico me analisando, sabe? Eu conheço a palavra de Deus. Eu não vou julgar ninguém, eu não vou condenar ninguém. Eu conheço a palavra de Deus, eu examino a minha vida. Mas quando tem coisas que eu vejo dentro, que fazem dentro dos templos, que me dá uma tristeza tão grande no meu coração, mas são pessoas do coração duro. São pessoas do coração duro. Eles acham que estão adorando a Deus, mas eles estão adorando deuses. Deuses, eles criaram esse bezerro de ouro. Eles fizeram da dança uma adoração. Eles fizeram da música uma adoração. Por que você acha que tem um mundo gospel? Porque fizeram da música uma adoração. A música não é uma adoração. A música é para mim adorar a Deus. E tem pessoas que só conseguem adorar a Deus se for através do louvor. Não é assim. Eu tenho que adorar a Deus conversando com Ele, orando, lendo a palavra, eu estou adorando a Deus. Praticando a palavra, eu estou adorando a Deus. Obedecendo a palavra, eu estou adorando a Deus. E tem pessoas que dizem, vamos adorar a Deus cantando. Pessoas que não se consertam, pessoas que estão adorando deuses. Ai, não, Deus. Pessoas corrompidas estão louvando. Pessoas corrompidas. Essa palavra foi muito profunda. Foi do tempo de Moisés, mas estamos vivendo esse tempo. E você acha que eu posso dizer para Deus, Deus, não destrói esse povo? Nós estamos no tempo do final de tudo. Nós estamos no tempo do juízo de Deus. Nós estamos no tempo dos fins do tempo. Nós estamos no tempo da última geração, da geração perversa, da geração que levanta bezerros nos templos. Bezerro da música, bezerro das danças, bezerro dos jantares. A casa de Deus é casa de oração, não é casa de dança. Não é casa de show gospel. É um evento dentro da casa de Deus. O melhor é tanto você vai ganhar tantos mil para quem canta melhor. Estão tirando a adoração a Deus para colocar adoração na música. Estão tirando a adoração a Deus para colocar adoração na dança. Estão tirando a adoração a Deus para colocar adoração nos eventos de casais. Vocês bezerros de ouros. Bezerros dentro da casa de Deus. Dentro da casa de oração. Só dá vontade de chorar. E fazendo isso com a casa de Deus. Não é o povo que está sendo enganado, não. Porque o Evangelho, se colocarmos nosso coração em Deus, se nós não entregarmos nosso coração verdadeiramente para Cristo, não tem amor no nosso coração, não tem coisa boa no nosso coração. Se eu não estiver aqui para te levar a adorar Deus, não adianta eu cantar bonito, eu nem tenho o dom do louvor, mas eu sou adoradora. Não adianta eu pregar a palavra e não te levar ao entendimento, conversar com você para que você entenda que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Jesus está voltando, você ainda não entendeu.